A ceia do Senhor. Essa é a segunda de duas ordenanças que Jesus Cristo deu para a igreja. O foco do cristianismo, ou vamos dizer, de Deus, não é um ato visível demonstrando que você tem um certo tipo de ligação com Deus. Por causa disso, só tem duas ordenanças. A nossa fé não consiste de coisas assim. A nossa fé é a operação do Espírito de Deus em nós. Por causa disso, você pode ouvir um pregador pregar, a mensagem pode penetrar o coração do ouvinte, a pessoa é transformada, mas ninguém viu, ninguém sabia o que Deus estava fazendo. Então, o foco de Deus não é algo visível no sentido de um ato, de um rito, de um ritual. Todavia, Deus deu para a igreja duas ordenanças: o batismo, algo físico, e também a ceia do Senhor, algo físico, algo visível. E essas duas coisas não servem para salvar a alma, servem para revelar o que aconteceu na vida do crente. Ao longo dos anos da história da igreja, muitas pessoas têm debatido isso e infelizmente já houve grande debate e perseguição por causa disso. Inclusive o nome batista, uma pessoa que é batista, é um título dado para os que não aceitavam o batismo de nenês ou de bebês, né? Então as pessoas falam: então você é batista. Na verdade era anabatista, você que rebatiza quem que já foi batizado como bebê. Mas o próprio povo não falou: eu sou batista. Os inimigos falavam isso para os batistas. Então, com certeza, historicamente, há debate sobre essas coisas. Nós vamos analisar o que a Bíblia fala especificamente hoje à noite sobre a ceia. A ceia do Senhor também tem o título A Santa Ceia, e esse é um ato que demonstra ou mostra algumas coisas, mas não é um ato que dá graça para o participante, e especialmente não dá salvação para o participante. E o importante é entender que a Bíblia explica a maior parte dos detalhes da ceia em 1 Coríntios 11, e nós vamos passar bastante tempo em 1 Coríntios 11 nessa aula. Então, a ceia do Senhor é uma ordenança dada à igreja por Jesus, especificamente antes de ele voltar para o céu depois da morte, do sepultamento e da ressurreição. Diz aqui em 1 Coríntios 11, versículo 23: porque eu recebi do Senhor, que é o Senhor Jesus, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E Paulo, que escreveu essa carta, ele continua com essa ideia aqui, da hora em que Jesus deu pão, deu o cálice, ou esse suco de uva, para os discípulos. E Paulo não estava presente, Paulo não era salvo naquele momento, ele foi salvo um tempo depois. Então aqui Paulo está dizendo: eu recebi o que o Senhor deu para os outros, e agora eu estou explicando para vocês como é que funciona isso. Mas é Jesus que nos deu esse ato da igreja, com esses elementos do suco de uva e do pão sem fermento, né? O pão ázimo. Então, vamos responder algumas perguntas. Eu acho que isso vai nos ajudar com o nosso entendimento da ceia do Senhor. Primeira pergunta tem aqui na apostila: por que a igreja tem a ceia do Senhor? Como eu já falei, há igrejas que ensinam que por participar, por comer esse pãozinho, por beber esse suquinho, algo espiritual
acontece dentro de você. E podemos pelo menos concordar que com certeza na sua consciência você está pensando sobre o que esses dois elementos representando o corpo partido de Cristo e o sangue vertido ou derramado de Cristo, demonstrando essas duas coisas. Nós pensamos sobre isso, nós oramos durante esse tempo e existe essa parte espiritual, mas biblicamente a Bíblia não ensina que essas coisas vão passar uma graça de Deus especial durante aquele ato. A Bíblia não ensina isso, e quem ensina isso está acrescentando para a palavra algo que a palavra não diz, e nós vamos ver isso aqui. Mas a ceia existe então para declarar três coisas: algo sobre o nosso passado, algo sobre o nosso presente e algo sobre o nosso futuro. Então vamos começar com o passado, e eu vou ler aqui em 1 Coríntios 11, versículos 24 e 25, diz: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Palavras-chave: em memória de mim. Jesus falou isso dizendo: um dia eu não vou estar presente com vocês. Vocês vão pensar sobre o meu corpo partido, sobre o meu sangue derramado e como eu fui crucificado por vós. E claro, nesse momento que Jesus passou essa ideia para eles não estavam entendendo. Até depois da ressurreição, levou um tempo para eles entenderem a ressurreição. Ainda que haja profecias, até no Velho Testamento, eles não entendiam. Mas ele estava falando naquele momento, dependendo da memória deles. Ou seja, eles iam pensar sobre isso depois, pensando: Jesus foi crucificado por nós. Ele morreu por nossos pecados. E agora quando nós tomamos essas coisas, esse pãozinho, esse suquinho, essas coisas trazem para a nossa memória o que Ele tem feito por nós, especificamente o que Ele fez por nós na cruz. Então, Ele disse aqui: fazei isto em memória de mim, pensando no passado. Para nós hoje, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos pensando sobre o que aconteceu na cruz no passado. Também tem o aspecto do presente. Note aqui versículo 33, diz aqui: Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. No presente, hoje, pela nossa salvação no Espírito Santo, no presente nós temos comunhão com os irmãos. Então, Paulo diz aqui para os Coríntios: olha, quando vocês vão para a mesa para celebrar e lembrar de mim e da minha crucificação, vocês devem ter comunhão. Então, espere os outros têm que chegar também. Um tempo de vocês se juntando para pensar juntos nessas coisas, é uma coisa da igreja. E com essa ideia, nós podemos até perguntar por que ele precisou falar isso. Porque, infelizmente, a igreja dos Coríntios não estava muito bem. Tinha muito pecado, soberba, divisão, etc. Inclusive, Paulo diz aqui em versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha que isso, vocês vão para o culto, vocês vão para me adorar, e ao invés de ter algo melhor, melhorando suas vidas na palavra, vocês têm problemas entre si que estão contaminando a sua comunhão, e a situação fica até pior. Versículo 18: Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, ou seja, contendas, brigas.
E em parte o creio. Aparentemente ele conheceu bem eles. Ele estava pensando, olha, a situação está ruim. Eu não vou falar para vocês que tudo que eu ouço eu acredito. Mas até um certo ponto eu estou acreditando porque eu conheço bem vocês. Ele fala aqui em versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias. Heresia é uma palavra que quer dizer crenças diferentes que acabam dividindo o grupo em facções ou grupos diferentes com ideias diferentes, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E eu entendo aqui que Paulo está dizendo, é ruim ter isso, mas ao mesmo tempo, quando existe essa divisão, dá para ver quem é sincero e quem não é. Dá para entender quem está levando a sério as coisas de Cristo e quem não está. Versículo 20, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês têm outra ideia. Vocês estão aproveitando a ceia do Senhor para criar outra coisa que nem é de Deus. Cristo nem passou para nós. Versículo 21, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Agora que eu estou observando isso, você quer que eu fale algo bom para vocês? Que eu vou louvar vocês por causa disso? Não tem como. Na verdade, isso está blasfemando o corpo partido de Cristo, está profanando o sangue que Jesus verteu na cruz. Você não pode brincar com isso, mas está acontecendo entre vocês. Não há comunhão, há dissensão. E não deve ser assim. Então Paulo está querendo ajudar a igreja dos Coríntios a compreender que, olha, quando você tem a ceia do Senhor, é para ter comunhão no presente. E a terceira coisa é versículo 26, 1 Coríntios 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a ideia aqui em versículo 26 é o futuro, que Jesus vai voltar, e nós estamos no ato de tomar a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus até a volta dele. Então quando nós estamos refletindo na morte de Cristo e tudo que ele sofreu por nós, também estamos pensando, e esse mesmo Salvador que veio a primeira vez para nos salvar, ele vai voltar para julgar o mundo e para nos resgatar desse lugar contaminado com o pecado. Essa é a nossa esperança, que nós não vamos passar o tempo inteiro aqui. Olha, aqui hoje à noite, eu estou aqui não ensinando o nosso grupo por causa da pandemia, por causa do coronavírus. E eu vejo esse problema, um dia esse problema não vai existir mais. Um dia nós vamos estar com Jesus e nós vamos estar na presença dele para sempre. Assim que chegar o arrebatamento, essas coisas vão acontecer nas vidas dos crentes. Claro, o mundo vai passar pela tribulação, mas nós estamos esperando a volta de Cristo. E cada vez que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos pensando nessas coisas. Segunda pergunta na apostila: qual o significado da ceia do Senhor? Vamos sair de 1 Coríntios rapidinho, nós vamos voltar para cá, mas João 6, por favor, João 6, e nós estaremos em versículos 53 a 58. A ceia do Senhor é um símbolo. Aqui na apostila eu escrevi aqui, simboliza a identificação do salvo com a natureza salvadora da crucificação do Senhor Jesus. Então, note algo importante aqui. Antes de passar a ceia aos discípulos, e com certeza antes de Jesus morrer na cruz, Jesus já falou sobre o corpo dele, a carne dele, e também sobre o sangue dele,
quando o povo não estava entendendo. Inclusive, ele vai perder uma multidão de discípulos por causa desse discurso aqui. Mas eu vou ler e vamos tentar entender o que está dizendo. João 6, 53 a 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comerem o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. E por causa disso, as pessoas falaram: esse discurso é muito duro, é muito estranho. Como é que a gente vai comer a carne dele e beber o sangue dele? E o povo não estava entendendo as profecias, como por exemplo Salmo 22 ou Isaías 53. As pessoas não compreendiam que o Messias precisava ser cortado, como Daniel disse em capítulo 9. O povo ficou assim meio louco, mas isso não faz sentido. Então, a maior parte desse grupo aqui, um grupo grande, foi embora. A Bíblia diz aqui em versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Mas vamos notar algo aqui. Vou ler versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, Jesus nesse momento está esclarecendo, mas o povo ainda rejeita. O que eu estou falando é espírito. Eu não estou falando para você realmente morder o meu braço. Não é a ideia. A ideia é que o que eu estou falando tem um significado espiritual. Que você vai ter que participar da minha morte, você vai ter que se alimentar espiritualmente de mim. Ou seja, um dia eu vou ser crucificado, meu corpo será partido, meu sangue derramado, e você vai ter que aceitar que eu morri por ti. Essa é a ideia. E aceitando, você recebe alimentação espiritual, porque você recebe que essa morte violenta é a sua necessidade. Então ele explica, não tudo isso aqui, mas dá a ideia, vai chegar a isso. Pedro aqui, ele não entendeu, mas ele falou: eu não vou abandonar Jesus, ele tem as palavras da vida. Então Pedro tinha fé. E fé nem sempre entende tudo que Jesus fala. Fé não confia no seu entendimento. Fé confia no caráter de Jesus. Fé diz: olha, eu não entendo tudo que ele está me falando, está me mostrando, mas eu confio na qualidade da pessoa dele. Então Pedro disse: eu não vou abandonar. E hoje, pelo resto da Bíblia e pelos eventos históricos na vida de Jesus, nós entendemos o que Jesus queria dizer. Ele morreu por nós, e é essa morte que vem com o sangue derramado dele que nos traz a salvação. Então, quando nós estamos recebendo os elementos
da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, nós estamos pensando sobre a ligação desses elementos com a nossa vida eterna. Eu estou mordendo esse pão porque foi por causa de mim que o corpo de Cristo foi partido. Eu estou bebendo esse cálice porque é por causa de mim e da minha necessidade que Jesus verteu o sangue dele na cruz. Eu posso até gostar desse pão e gostar desse suco, nesse ato na igreja, porque um dia Jesus sofreu muitíssimo por mim, sendo castigado por causa dos meus pecados. Então, essa é a ideia aqui. O pão representa o corpo partido de Cristo, e nós notamos isso aqui, e voltando para 1 Coríntios 11, versículo 24, diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E o cálice representa não simplesmente o sangue de Cristo. Jesus diz que representa o Novo Testamento no sangue dele. Diz aqui em versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, agora eu posso falar sobre o corpo, mas nós sabemos que o corpo partido abriu para ele poder derramar o sangue dele, mas Jesus foca no sangue, e ao longo dos dois testamentos, o Velho e o Novo, nós notamos que há uma grande ênfase no sangue, e especialmente no sangue de Jesus. E você pode ler os primeiros sacrifícios de animais no Velho Testamento. Você pode ler como Moisés e Arão tinham sangue, estavam assim aspergendo, acho que no português, o sangue nas pessoas, ou colocando sangue nas pessoas por aspersão, e as pessoas receberem isso e santificava as pessoas. Esse sangue veio de bode, cordeiro, etc. E você pode ver isso e pensa: mas que coisa estranha. A ideia era muito simples. Esse animal não pecou. Esse animal é inocente. Esse animal vai morrer no lugar de você. Você deve morrer, porque a Bíblia diz: a alma que pecar morrerá. Então, ao invés de Deus condenar você, Ele vai condenar esse animal, e o sangue desse animal vai cobrir, ou a palavra bíblica vai expiar você. É só que tem grande problema. Todo o sangue de todos os animais no mundo não é suficiente para o castigo do homem. O sangue de animais não vai apaziguar a ira de Deus contra a gente, contra o nosso pecado. E precisa existir a morte de alguém cuja morte não é merecida. A pessoa não pecou, a pessoa não fez nada de errado, a pessoa tem que ter grande valor, porque é através dessa morte que Deus vai dizer: essa morte não é justa, mas eu vou usar essa morte de uma pessoa justa para dar justiça ao homem que é pecador e é injusto. Então, assim veio o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nunca morreu. E quando ele foi morto na cruz, foi um sacrifício suficiente que eliminou o sistema sacerdotal do Velho Testamento, que incluía todos os sacrifícios de animais. E Deus disse: de uma vez eu estou eliminando o sistema sacrificial de animais,
e eu aceito o sangue de Jesus. E é através do sangue de Jesus que eu vou formar uma nova aliança. A antiga aliança foi baseada no sangue de animais através da lei de Moisés, que Deus deu para Moisés para dar ao povo de Israel. Uma lei muito rígida, muito pesada, muito difícil, um jugo impossível a aguentar. Deus disse: eu vou eliminar aquela aliança, eu vou envelhecer aquela aliança e eu vou fornecer uma nova. Ele até profetizou sobre essa aliança, por exemplo, no livro de Jeremias. E o povo, claro, não entendeu tudo, mas ele falou de um novo nascimento, dando um novo coração para as pessoas, e as pessoas não entendiam. Inclusive o grande Rabi Nicodemos não entendia essas coisas. Quando ele viu Jesus e conversava com Jesus, Jesus falou: eu estou falando do novo nascimento, porque você não entende. Você não é um grande mestre, grande doutor da lei, mas ele não entendeu. Mas Deus prometeu uma nova aliança, e essa nova aliança, ou seja, Novo Testamento, veio por meio do sangue que Jesus derramou por nós. E deixe-me explicar, aliança e testamento, há uma diferencinha, porque a aliança é um tipo de promessa que tem um acordo entre duas pessoas, mas testamento inclui a morte de alguém. Tem que ter alguém que morre para cumprir, né? Para poder colocar em vigor esse testamento. E no caso do Velho Testamento, o animal morreu e por aspersão o sangue foi colocado nas pessoas, etc. E entraram na antiga aliança. Hoje nós recebemos Jesus e a morte dele, e pelo sangue de Jesus nós entramos na nova aliança, ou seja, o Novo Testamento. Então ele diz aqui em versículo 25 de 1 Coríntios 11, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Eu falei bastante, vamos ver algo importante em Hebreus 9. Seria muito bom, se tiver tempo, estudar o livro inteiro de Hebreus, é maravilhoso, mas pelo menos nesse contexto aqui, ler e estudar capítulos 8 e 9 e 10, porque explica esses detalhes, e você tem que entender o livro de Levítico, ou a ideia do Velho Testamento, para valorizar o que tem aqui em Hebreus 8, 9 e 10, mas é um estudo maravilhoso, transformador, você vai gostar. Mas deixe-me simplesmente destacar umas partes aqui. Então, Hebreus 9, eu vou ler aqui versículos 18 a 22. Diz aqui: por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Primeiro Testamento. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro com todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Que é um versículo importantíssimo. Capítulo 10, versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Ele está dizendo, tinha o sistema, todo dia, animal após animal, morrendo e morrendo, para expiar temporariamente o pecado do homem, mas não resolveu tudo. Não, precisava de outra coisa, precisava de Jesus. Então, o Novo Testamento tem o sangue de Jesus. Nós podemos ler aqui Hebreus capítulo 9, versículo 12 até versículo 14. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Se eu tivesse tempo, eu leria mais, mas vocês podem voltar e estudar essas coisas, mas ele está dizendo, o sangue de Jesus é superior. Na verdade, é superior de uma forma eterna, porque Jesus precisou morrer quantas vezes? 3, 5, 7, 2? Não, uma vez só, e foi suficiente. Deus viu o sangue do Filho dele, ele falou, esse sangue é suficiente para pagar todos os pecados de cada um que crê no meu Filho. E essa é a ideia. Agora então aqui em Hebreus capítulo 10, versículos 3 e 4. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, que não é uma impossibilidade para o sangue de Jesus. É notável que Jesus fornece essa ceia para a igreja, na verdade, mas começando com os apóstolos, mas ele fez isso antes da crucificação dele. Isso demonstra que os elementos, o suco de uva e o pão ázimo, são meramente simbólicos e não o próprio sangue e o corpo dele. Ele fala que esse é o Novo Testamento, ou esse é o meu corpo partido. Mas quando ele falou isso, ele estava vivo, ele não estava na cruz, não tinha corpo partido ainda. Então, como é que ele pode dizer que é? Porque a palavra é, muitas vezes, pode querer dizer representa. É a ideia de uma metáfora. Toda língua no mundo usa metáfora. É uma forma figurativa. Você não fala o literal, você fala algo que tem um significado que não precisa do literal. E quando ele falou que esse sangue é o Novo Testamento, ou esse pão é o meu corpo partido, ele não está querendo dizer que você está literalmente comendo o corpo dele ou o sangue dele. Na verdade, existe uma crença, eu sei que a igreja católica ensina isso, que é transubstanciação. A ideia é que na hora que você colocar as coisas na boca e começar a mastigar, você está realmente sacrificando Jesus de novo por você, e daí você recebe graça e faz parte da sua salvação e tudo isso. A Bíblia não ensina isso. As igrejas protestantes que queriam purificar e acabaram saindo da igreja católica, algumas ensinavam, eu acho que até hoje ensinam, a consubstanciação, que a ideia é que a presença espiritual de Cristo entra no pão e no suco. Novamente, a Bíblia não fala isso. Ele falou, fazer isso em memória de mim. Então a ideia é que você está vendo o símbolo. Essas coisas devem mexer com sua consciência, com o seu coração. Você está pensando, Jesus morreu por mim. Esse é um momento muito santo, muito especial. Eu preciso valorizar isso. Continuando então, quem pode participar da ceia do Senhor? Quem pode participar? Versículo 27, deixa-me voltar aqui. 1 Coríntios 11, 27 diz o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, Jesus está enfatizando aqui, existe a possibilidade de alguém tomar indignamente, né? Você está profanando a ceia do Senhor por tomar, porque tem algo errado na sua vida. Ele até diz que você vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor, que é algo que parece muito grave, não é brincadeira. Então, quem tem Cristo e anda em obediência a Deus, é a pessoa que pode participar. Ele não quer que nós profanemos essas coisas. Note aqui versículo 29,
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E Deus é muito contra isso. Veja versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele estava falando aos coríntios, olha, entre vocês, irmãos, e uma igreja verdadeira com pessoas salvas, há pessoas doentes e até pessoas mortas, porque vocês estão profanando a ceia do Senhor. Tem essas brigas, os ricos estão comendo e os pobres não podem participar, os ricos chegam, estão comendo, os outros demoram, vocês não esperam, e daí tem divisão, tem dissensão, essas contendas e brigas, é uma coisa que divide as classes. Não é certo, não é de Deus isso, você não deve estar fazendo isso. Nós podemos aplicar isso até nos nossos dias. Se você não tem Jesus como seu Salvador, como que você vai comemorar a morte dele? Como que você vai participar? Eu digo enfaticamente, se você não tem Jesus de verdade como seu Salvador pessoal, não é para você participar, de jeito nenhum. Você está profanando essas coisas por participar, como se você fizesse parte do povo de Deus, da igreja de Deus. Por favor, arruma a sua salvação, vai para Jesus, recebe Jesus de verdade, de um coração arrependido, mas por favor, não acaba violando essas coisas. Ele diz aqui em versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É o objetivo de cada participante, examinar duas coisas. Eu sou salvo, eu preciso verificar isso. E a segunda coisa, eu estou andando em retidão, ou seja, eu estou andando em obediência ao meu Senhor Jesus. Se você estiver então guardando um pecado, e olha, eu já vi muito isso, pessoas em fornicação, um homem morando com uma mulher juntos num relacionamento ilícito, sem ter um casamento bíblico. Jesus é contra isso. Você pode ler a sua Bíblia, ele é contra. Você não deve nem pensar em participar da ceia do Senhor. Você recebeu Jesus, mas você não quis se batizar, você é uma pessoa sem batismo bíblico, você não deve participar. Você quer roubar as pessoas ou ser hipócrita na igreja, ou seja o que for, se você estiver andando na prática de um pecado, é sua vida, você continua naquilo, você não deve tomar a ceia do Senhor, não é para você tomar. Eu falo para as pessoas que frequentam nossa igreja, nós vamos realizar a ceia antes do culto. Então, se você não pode, por causa de um pecado, porque você não foi salvo, você pode vir ao culto, mas antes, os que têm Jesus de verdade, foram batizados biblicamente e estão andando em retidão, essas pessoas podem participar. Então ele fala aqui, examine-se, veja sua vida, se tem algo errado, então lida com isso. E eu também falo para as pessoas, olha, se você quiser participar, mas você nota nesse exame que tem algo errado, vem para mim. Eu não estou querendo dizer eu não quero que você participe, eu estou dizendo eu quero que você participe da forma bíblica, da forma correta, para agradar a Deus e não trazer para a sua vida a condenação. Ele fala aqui que existe a possibilidade de Deus ver a blasfêmia de uma pessoa que profana essas coisas, tomando indignamente, que ele permite doença e até morte chegar na vida da pessoa. Não é brincadeira, nós precisamos nos examinar. A Bíblia diz aqui em versículos 31 e 32, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, Deus está dizendo, você vai se examinar, eu vou usar minha Bíblia, minha palavra para te convencer dos erros da sua vida. Você não vai gostar, vou estar julgando você de uma forma espiritual, te mostrando os erros. Você vai se arrepender disso, vai ser difícil, vai doer, sim, é verdade, mas é muito melhor do que ser condenado. Você não vai querer isso, né? Então, você vai para Deus,
e você fala, Deus me ajude. Nós não estamos aqui lidando com a perda da salvação de alguém, mas vamos ser bem francos. Se você consegue brincar com a ceia do Senhor, entendendo tudo que eu falei, há uma grande possibilidade que você vai ser condenado com o mundo, porque você nunca foi salvo. Você não entendeu, porque não é brincadeira. Você não pode profanar o corpo partido de Cristo e o sangue derramado de Cristo e simplesmente continuar e achar que Deus está feliz contigo. Você está acreditando numa versão do cristianismo que é falsa. Não existe isso e você precisa entender, todos nós precisamos entender isso. Consequentemente, sendo que nenhum perdido deve participar, o alvo da ceia do Senhor não é salvar a alma. Você não deve participar pensando, então tal vai salvar minha alma. Não existe isso, não existe isso. A ceia do Senhor não salva ninguém. Não salva ninguém. Você deve ser salvo antes de participar. E como eu falei, andando na obediência a Deus, então você deve se batizar depois de receber Jesus, ser batizado por imersão, etc. E andar de um coração arrependido, não continuando na prática de pecados. Todo mundo vai cair. Você vai a Deus, confessa o pecado, mas você não vai continuar na prática do pecado. A última pergunta: como a igreja deve celebrar a ceia do Senhor? Já enfatizei essas coisas, não vou demorar, mas em versículos 17 a 22, as pessoas estavam brigando, dividindo em classes, não tendo comunhão. Não deve ser celebrado como uma festa dividida em classes. Ele diz aqui, versículo 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Ele achou um absurdo isso. Como é que você vai fazer isso? A ideia é todo mundo ser igual em Cristo, com comunhão por volta da ideia do sangue de Cristo. Esse Novo Testamento, que todos nós somos pecadores e todos nós somos salvos pela graça de Deus, que é algo não merecido. Então nós não vamos dividir, não deve existir panelinha, todo mundo deve chegar com amor. Então deve existir comunhão uns com os outros. Ele falou, você deve esperar uns aos outros, ele fala sobre isso em versículos 33 e 34. Vamos enfatizar isso. Vocês vão juntar para celebrar isso da forma correta, em comunhão. Em Mateus 26, quando Jesus deu essa ceia aos discípulos, note algo aqui, Mateus 26, versículos 26 a 30, diz o seguinte: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então Mateus 26, agora versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Interessantemente, eu gosto de destacar isso, porque eu acho mostra muito bem a comunhão e a alegria das ceias do Senhor. Diz que eles cantaram um hino e saíram. Ou seja, nós pensamos sobre a morte de Cristo e existe com certeza uma ideia triste. Você pensa do sofrimento de Jesus e como é por causa do nosso pecado. Mas irmãos, Ele morreu por nós.
E essa morte nos deu a salvação eterna. E além disso, nos deu a igreja que tem comunhão que o mundo não conhece. Dá para nós, entre todas as nossas opiniões diferentes, uma ligação espiritual que é incrível, porque eu posso ter uma ideia muito diferente do que meu irmão e ainda ter comunhão com ele. E se ele cair, eu vou querer ajudar ele. E se eu cair, ele vai querer me ajudar, porque temos algo em Cristo que o mundo não tem. Então, quando você pensa sobre essa passagem, os apóstolos estavam com Jesus e talvez ele falasse algo simples: vamos cantar. E eles cantaram um hino, provavelmente um salmo, e nós podemos fazer o mesmo. Eu gosto de ouvir testemunhos dos irmãos, eu gosto de cantar. Nós cantamos sobre o poder do sangue, cantamos o hino Fonte Carmesim, essas coisas que tocam os nossos corações pensando sobre Jesus. Então, irmãos, esta é a ceia do Senhor, esta é a última lição da Teologia Sistemática 4, sobre especificamente a eclesiologia. Eu espero que essas aulas tenham sido uma grande ajuda, uma grande bênção. Se tiver uma dúvida, pode entrar em contato comigo, por favor. Eu quero ajudar. Que Deus use o que vocês aprenderam para fortalecer sua fé e seu entendimento das coisas da igreja que Jesus nos deu.